A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Everson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal, na nossa escola bíblica online. E nós já estamos na lição de número 8, que ela tem o seguinte tema: sendo verdadeiros. Nós vamos falar do caráter cristão e do posicionamento que nós devemos ter diante do nosso dia a dia, das nossas atitudes, ou seja, de se posicionar como um verdadeiro servo do Senhor. O nosso textuário diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmo de número 32, verso 2. E a verdade prática diz assim: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Então, em toda esta nossa lição, nós vamos tratar do posicionamento do cristão com o auxílio, com a forma que nós vamos tratar, ajudar e apoiar as pessoas que estão em situação de dificuldade, tá? E nós vamos, em toda essa lição, nós vamos falar de duas coisas. A posição da igreja, certo? Quanto a isso, como que a igreja se coloca. E em segundo, a posição dos céus, como o céu vê esta questão do auxílio e das nossas obras. E eu vou mostrar para você duas situações, no decorrer da nossa aula, que são muito importantes. Que uma nós precisamos olhar para agora, para este tempo, e outra tem o foco na vinda de Cristo. Então fique conosco e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mas antes, deixa eu perguntar para você. Você já deixou o seu likezinho aí no nosso vídeo? Se você já deixou, muito obrigado. Aqui embaixo tem os comentários. Ali nos comentários, escreva lá, hashtag, ou seja, joguinho da velha, estou presente. Hashtag estou presente, dizendo que você está assistindo, acompanhando os nossos vídeos. E se você ainda não é inscrito, vamos lá, aperta no botãozinho inscrever-se e você vai nos ajudar muito a continuar propagando a palavra de Deus. Oi, só uma explicaçãozinha bem rápida. Eu sempre posto meus vídeos bem mais cedo, mas nós estamos aí numa grande obra, numa grande empreitada ali na cidade, então eu tenho passado toda semana lá, tá? Se você quiser saber mais, tem umas fotos ali nos stories do meu Instagram, certo? PR Emerson Santos. Vai lá, conhece o nosso trabalho lá, que nós realizamos também como pedreiro, carpinteiro, ajudando a obra do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe, ela começa com uma palavra: guardai-vos, certo? Mas guardar do quê? De dar esmola. Se você pegar essa frase isolada, nós vamos entender que é proibido dar esmola. Mas Jesus vai dizer assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. A ideia aqui não é que nós venhamos a não auxiliar, a não dar esmola. E entenda que a questão da esmola que Jesus está falando não é essa que a gente vê, questão de semáforo, o pessoal pedindo. Para o judeu, a esmola, ela faz parte de todo o ato litúrgico do judaísmo, de se apresentar, de auxiliar. Em toda sinagoga existe um lugar, um gasofilácio, aonde você vai e deposita suas ofertas. E você pode escolher para onde vai. É uma oferta para ajudar os necessitados, tem algumas ofertas específicas dentro das sinagogas, e você vai lá e deposita a sua oferta. É neste ponto que Jesus está dizendo. Por quê? Porque muitas vezes, quando as pessoas iam ofertar, e não somente iam, vão até hoje ofertar, e eles vão somar grande soma de dinheiro, eles fazem questão de que seja anunciado o que eles estão fazendo. Então, a posição, vamos começar a falar da posição da igreja aqui. Não é que nós não podemos ou não devemos dar esmola,
Nós podemos e devemos, mas nós devemos fazer isso como? Em silêncio, tá? E é aí que nós entramos no primeiro tópico, o ato de dar esmola e a hipocrisia. Então nós vamos definir primeiro o que é hipocrisia, tá? Nós vamos ver aqui a nossa lição, ela vai tratar hipocrisia como alguém que interpreta um papel, certo? Alguém que usava máscara, os hipócritas, né? Que usavam máscaras, atores, que se apresentavam sendo uma outra pessoa. Ou seja, eles tinham um disfarce, eles tinham ali eles se apresentavam como sendo outra pessoa para fazer uma atuação. E muitas vezes nós vemos isso, e ultimamente está cada vez mais horrível, principalmente no nosso meio. Por quê? Irmãos, nós temos visto pastores, pessoas dando esmola e vai lá e tira selfie, certo? Vai visitar. Eu hoje mesmo, depois que terminar esse vídeo, eu vou levar ceia para os irmãos mais velhos da igreja, tá? Os irmãos mais velhos, adoentados. Você já pensou se eu for tirar foto de cada visita que eu faço? Eu sou pastor de igreja, eu visito muitas pessoas, tá? Às vezes tiro uma ou outra foto num momento descontraído. Mas eu acho, Emerson, certo? Eu acho muito constrangedor você entregar uma cesta básica para alguém e tirar uma foto. Algumas vezes eu fiz isso porque nós temos uma associação aqui na igreja, né? Uma associação sem fins lucrativos aqui na igreja, e nós recebemos doações de empresa. Então as empresas, elas pedem para que fique registrado que a doação realmente foi feita, e isso vai direto para o arquivo da igreja, da empresa, não vai para nenhuma mídia. Então, eu acho muito triste isso. Eu, como pastor, certo? Fazendo algo que é a minha obrigação, certo? Atender os necessitados, ir lá e tirar foto. E é isso, irmãos, que nós precisamos ver, né? E se populariza muito, por quê? Porque as pessoas hoje, elas são midiáticas. Nós estamos aí numa mídia. Você está me assistindo através de uma mídia digital, né? Você está assistindo através do YouTube. E o que acontece? As pessoas olham somente para aquele momento, certo? Você olha para mim, você só está vendo esta parte. Esse é o momento. Você não vê que aqui perto tem a minha cozinha, aqui embaixo tem a minha escrivaninha, você não sabe se está arrumado ou não. Ó, você está ouvindo, ó? Meus passarinhos que estão pertinho aqui também, certo? Eu tenho uma calopsita e 2 periquitos. Então, você não vê o que está em volta, você vê o momento. E isso é perigoso. Por quê? Porque as pessoas vão acostumando a viver na hipocrisia, acostumando a viver naquela atuação. E isto sai da sua vida comum, vida cotidiana, e vai adentrando aos púlpitos. Então, quando Jesus vai falar para nós guardarmos de ofertar, de esmolar na frente dos outros, não está falando para não fazer. Porque se nós formos para a carta de Tiago é um dos manuais da assistência social da igreja. Tiago vai deixar bem claro que a verdadeira religião, ela passa por atender os pobres, necessitados, os órfãos e as viúvas. Ou seja, é obrigação da igreja atender os seus necessitados e aqueles que estão em sua volta. Na nossa igreja sede, nós estamos terminando lá um consultório odontológico. Para quê? Para atender as pessoas que têm as suas necessidades. Alguns serão de graças, outros terão baixo custo para poder, né, ajudar a manter toda a estrutura. Mas veja bem, essa é a nossa função, atender os necessitados. O que os hipócritas faziam? Eles aproveitavam todo este contexto de auxílio, de socorro, para que o seu nome fosse glorificado. Aí começa o problema. Todas as vezes que eu tiro a glória de Deus, que eu tomo a glória de Deus sobre mim, eu estou me colocando em contraposição ao Senhor. Então, quando eu oferto, quando eu dizimo, quando eu esmolo, o que eu preciso fazer? Compreender que tudo que eu estou fazendo é para a glória do Senhor, não para mim, para que eu apareça.
mas para o que o Senhor apareça. Lembra do que os apóstolos falaram em Atos capítulo 6? Olha aí a responsabilidade da igreja. Os apóstolos estavam pregando, evangelizando e também atendendo as coisas da igreja na questão de assistência social. E eles não estavam dando conta. Então que os apóstolos decidiram, orientados pelo Espírito Santo, que fossem separados homens cheios do Espírito Santo, homens fiéis que tivessem testemunho. Para quê? Para atender as mesas. Ou seja, quando a igreja já nasce com a sua visão social, a sua visão de assistência aos necessitados. E nós não podemos perder esse foco. Veja bem, dos 7 que foram escolhidos, 2 vão se destacar. Mas eles não se destacam como assistentes sociais. Se destacam como mártir e pregador. Estevão e Filipe. E os outros, por que não aparecem? Porque eles não fizeram marketing com o que eles estavam fazendo. Eles faziam o quê? Eles cumpriam a sua responsabilidade, que é atender as mesas, atender os necessitados. Não só na questão de alimento, mas em todo cuidado. Um necessitado, ele precisa de uma oração, ele precisa de um apoio, ele precisa de um amparo. Tá? Então esta é a grande obrigação da igreja. Quando eu estou usando a minha obrigação para me promover, eu estou fazendo o quê? Eu estou recebendo antecipadamente. Jesus fala isso na nossa leitura bíblica em classe. Eu estou recebendo com antecipação a glória que eu receberia no céu. Se eu recebo glória aqui na terra, no céu eu não tenho nada para receber. É por isso que nós vamos entender que o que a minha mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Porque era de costume, certo? Pelo que nós entendemos, que a gente leu, né? Que quando as pessoas iam dar suas esmolas, eles contavam o dinheiro, ficava como que passando de uma mão para outra, ok? Para que as pessoas notassem que ali tinha uma grande soma. Nós não precisamos disso. Tudo o que nós precisamos é ter a nossa recompensa lá. Tudo que eu fizer para me mostrar aqui, eu perco lá. Tudo que eu fizer em segredo aqui, está reservado para mim lá. Olha só, o nosso segundo tópico, ele diz assim: auxiliando o próximo sem alarde. No subtópico 1, qual é a motivação do teu coração? Nós temos aí uma lista de versículos, certo? Está aqui na tua lição, certo? Nós temos uma lista de versículos falando o que a lei fala a respeito da doação, da oferta e como fazer isso. E nós temos por obrigação a fazer, porque nós temos recebido do Senhor muito mais do que nós temos entregue. O Senhor é bom para conosco, o Senhor atende as nossas orações e até mesmo o luxo que nós queremos ter. Às vezes você ora pedindo uma coisa que não é tão necessária, mas o Senhor atende você. Mas o que eu preciso compreender? Que eu, para ofertar, para dizimar, para esmolar, preciso ter um coração voltado para o Senhor. Nesse ponto, nós precisamos olhar para o bom samaritano, certo? Texto conhecido, cantado, pregado, ensinado, atuado. O bom samaritano. A Bíblia deixa bem clara que quem estava caído era um judeu. Quem estava passando primeiro era um sacerdote, depois um levita. Pessoas estas que tinham a obrigação religiosa, moral, de auxiliar o seu próximo, tá? E eles não fizeram. Mas de repente se passa pelo caminho um samaritano, que historicamente, factualmente, não tinham relações, não eram amigos, não eram amigáveis, tá? E o que acontece? Este samaritano desce da sua cavalgadura, pega o azeite, pega vinho, cura as feridas daquele judeu, tá? E o que mais ele faz? Coloca sobre a sua cavalgadura,
leva até uma estalagem, dá uma soma em dinheiro para o dono da estalagem cuidar daquele homem e diz para ele: olha, se do dinheiro que eu te dei faltar alguma coisa, quando eu voltar eu completo. Você prestou atenção no que aconteceu? É isto o que o Senhor fala a respeito da motivação do coração. O que aquele samaritano tinha a ganhar? Bem pelo contrário, ele perdeu. Ele perdeu azeite, ele perdeu óleo, ele perdeu azeite, ele perdeu vinho, ele perdeu tempo, ele perdeu dinheiro. Ok? Vamos olhar de uma forma bem fria assim. Mas o seu coração ardia de compaixão pelo aquele que estava caído de tal maneira que ele se doou, ele se entregou pelaqueles que estavam em necessidade, pelaquele que estava numa situação de quase morte. Tá? Qual foi a motivação desse samaritano? Foi se ficar famoso? Foi alguma retribuição? Porque aquele que estava caído possivelmente foi assaltado e ele não tinha mais nada para oferecer. Você está entendendo? Hoje, muitas vezes, quando se ajuda, nós estamos chegando perto de uma campanha eleitoral. E o que nós vamos ver? Pessoas fazendo barganha por causa de dinheiro, por causa de gasolina, barganhando aquilo que é seu. Outros recebendo votos que não mereciam, ok? Então, hoje nós estamos vivendo numa geração mercadológica, em que tudo que nós vamos fazer precisa ter alguma recompensa. E na visão do Senhor, isso preste bem atenção, na visão do Senhor, o que motiva o nosso coração não são as coisas aqui, mas são as coisas lá. Eu não posso estar olhando simplesmente para o que eu irei ganhar neste tempo, mas o que eu irei ganhar lá, certo? E não é pensar, não, eu vou ajudar o coitadinho porque eu vou ganhar ponto lá. Isso não, isso continua sendo hipocrisia. Ô irmão, então como que funciona isso? Simplesmente, você ter o mesmo coração de Cristo. Filipenses capítulo 2. A Bíblia vai dizer que ele se humilhou até a forma de homem, até se tornar carne, certo? Obedeceu. Ou seja, ele nos amou de tal maneira que ele se assemelhou a nós. Tá? E isso, irmãos, faz o quê? Faz toda a diferença. Quando nós entramos com algo chamado empatia. O que é empatia? É sentir a dor do outro, é sentir o sofrimento do outro, é sentir as necessidades do outro, é sentir o que o outro precisa. Você está compreendendo? Muitas vezes, a pessoa não precisa de dinheiro ou de alimento, ela precisa de um ombro amigo, precisa de alguém que lhe auxilie nesse momento de dificuldade, alguém que lhe estenda a mão, certo? E alguém que lhe dê uma oportunidade. Então é muito importante nós compreendermos qual é a motivação do meu coração, o que move o meu coração. O que move o meu coração são os likes, o que move o meu coração são os cliques, o que move o meu coração é ter o meu nome conhecido como alguém bom, alguém que atende as pessoas, mas que eu faço isso simplesmente para que as pessoas falem de mim. E nós vemos e temos visto muito isso, irmão. Você abre aí o Instagram, você abre aí o teu Facebook, você vê tudo isso. Pessoas fazendo comércio com aquilo que deveria ser de graça. Tá? E é isso que nós precisamos entender. Nós temos por obrigação moral, espiritual, religiosa, de atender os nossos necessitados. Na tua igreja, certo? Aí na tua escola bíblica, você consegue encontrar pessoas necessitadas? Necessitadas, às vezes, de uma Bíblia, de uma lição de escola dominical, necessitada de roupa. Nós estamos entrando no inverno, nós estamos aqui, ó, já tirei do guarda-roupa o meu terno de, não é lãzinha, acho que é camurça isso aqui, né? Por quê? Porque é inverno. Você já pensou em socorrer as pessoas? Né? E não de uma forma que todo mundo conhece. Leva na assistência social da tua igreja.
Ah, mas ninguém vai saber que eu doei. E daí? Não é para saber mesmo? Porque o que nos motiva, o que deve nos motivar é exatamente essa questão de fazer o bem, olhar para a pessoa, atender a necessidade dela, sem muitas vezes ninguém ficar sabendo. Esses dias aconteceu uma situação aqui na nossa igreja, que tem um irmão que ele toma uns remédios muito caros, por causa de coluna, tudo. E uma irmã veio perguntar para mim, irmão Emerson, eu queria ajudar o fulano, como que eu faço? E eu sabia que ele tinha comprado o remédio, eu não tinha achado no SUS, ele tinha comprado o remédio, o volume era muito alto. Eu falei, ó irmã, se a irmã puder, vai ali na farmácia, paga o que a irmã puder da conta que ficou lá, porque graças a Deus o farmacêutico aqui, né, ele pendura, né, então o pessoal ainda consegue comprar esses remédios caros. E o que aconteceu? Essa irmã, ela foi lá na farmácia, pagou metade da conta, pediu para que o farmacêutico não contasse para ninguém, e somente eu, o farmacêutico e a irmã sabemos quem pagou metade da conta. Era coisa de R$ 300, mais ou menos assim. Está entendendo? É essa forma que nós devemos auxiliar alguém, certo? Socorrendo nas necessidades, sem que o meu nome apareça, tá bom? E para nós encerrarmos nosso tópico de número 3, diz assim, ó, Deus contempla bem o que realizamos. Tem um texto em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz assim, pois todos nós quem? Nós salvos, nós crentes, devemos comparecer diante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras que tem praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Preste atenção, nós estamos falando aqui da recompensa futura do salvo, do crente. E aí não está falando de recompensa para salvação ou perdição. Nós estamos falando recompensa para galardão. Nós estamos no tribunal de Cristo. Todos aqueles que chegarem no tribunal de Cristo, é o que nós encontramos também em 1 Coríntios, Paulo falando do tribunal de Cristo, ele vai dizer que as nossas obras lá em 1 Coríntios são separadas em ouro, prata e bronze, madeira, palha e feno. 6 tipos. 3 que não se destroem, 3 que são destruídas. São obras boas ou más. Não está falando de pecado, está falando de obras, daquilo que nós realizamos por meio do corpo. Tá? Por quê? E é isso que você precisa entender. Quando nós formos ao céu no tribunal de Cristo, no tribunal de Cristo não são julgadas as nossas ações. Não vai ser julgada. Por que eu dei uma roupa para o fulano que precisava? Ou por que a irmã pagou o remédio do irmão que precisava? Não está julgando a obra. Ah, nossa, que linda, a obra foi linda. Está julgando a intenção do coração. Por que a irmã foi lá e pagou? Ah, porque ela queria contar para todo mundo. Beleza, ela ganhou o prêmio e os aplausos aqui. Mas lá no céu não tem nada. Ah, ela pagou porque queria que fosse reconhecido o nome dela na sociedade. Pronto, ela ganhou a parte dela, lá no céu não tem nada. Quando nós falamos do tribunal de Cristo, nós estamos falando o quê? De obras realizadas. Obras que têm peso, que são duradouras. Você levar uma cesta básica, atender alguém, você pegar e cuidar dos necessitados, apoiar, ajudar, dar uma oferta para uma causa. Tudo isso, irmãos, são obras que estão sendo contabilizadas lá no céu para o tribunal de Cristo. Não fique bem tranquilo. Jesus deixou muito claro que todas as nossas obras são importantes e estão registradas. E isso você precisa notar, que tanto as boas quanto as más. Então, qual é a ideia desse texto? É nós compreendermos que o que eu faço hoje, tudo que eu faço hoje, não é somente para hoje, mas é para o porvir. Tudo que eu faço hoje.
Tá? Vou levar uma cesta básica? Amém. Vou levar um dinheiro? Amém. Vou pagar uma conta? Amém. Vou carregar, vou levar alguém, vou buscar alguém para vir para a igreja. Tudo isso, irmãos, nós precisamos fazer. Porque hoje nós estamos no tempo do hedonismo. Eu olho para mim, eu estou preocupado comigo. E nós precisamos olhar para o próximo, olhar para as necessidades do meu próximo, olhar para as necessidades daquele que está passando frio. Veja bem, hoje aqui na cidade de Castro, no Socavão onde eu estou, nós começamos amanhã com 4 graus. Agora está em torno de 10 graus, mas com uma sensação de 8. Então, muita gente precisa de roupa, tá? Muita gente precisa de roupa, muita gente precisa de auxílio. Então, nós precisamos olhar desta forma, uma forma de socorrer, amparar, cuidar, ajudar do nosso próximo de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado, certo? Não o meu. Não, eu estive lá na igreja do pastor Emerson e ele me deu isso, me deu aquilo e tirou foto comigo. Não, irmãos, o que eu vou fazer? Né? Eu quero ganhar lá. Aqui tudo é passageiro, ok? Então, coloque isso em mente. Quando você for realizar a obra do Senhor, seja qual for, quando você for atender o necessitado, seja qual for, pense dessa forma. Eu estou fazendo isto para quê? Para que o meu nome seja reconhecido ou para que o Senhor seja glorificado. Aí você não vai ser como os hipócritas, tá bom? Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.